Olá, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre algas verdes. Bom, inicialmente eu vou introduzir um pouco sobre o que são algas no geral. Algas são seres clorofilados, fotossintetizantes, unicelulares ou pluricelulares, que podem ser encontrados em ambiente de água doce ou salgada, e em ambientes terrestres ou em simbioses com fungos, pertencendo ao reino protista. As pessoas comumente confundem algas com plantas, mas na verdade as algas pertencem ao reino protista, juntamente com os protozoários. Agora vamos falar um pouco sobre as características das algas em geral. As algas são organismos fotossintetizantes, ou seja, elas convertem energia luminosa em energia química através da respiração celular, assim como as plantas. Elas não possuem caules, brotos e folhas verdadeiras, não possuem tecidos vasculares para o transporte de água e nutrientes, possuem estruturas especializadas e organelas celulares com centríolos e flagelos, características do reino animal. E a reprodução dela pode ser assexuada e sexuada. Ao decorrer do vídeo, eu vou explicar melhor como funciona essa reprodução. Importância na economia e indústria alimentícia. As algas elas têm grande importância na economia e indústria alimentícia. Elas são utilizadas na extração do composto de algas ficocoloide, utilizado na indústria alimentícia, farmacêutica, vinícola e têxtil. Elas possuem propriedades gelificantes, estabilizantes e dispersantes, e também são ricas em proteína e uma grande fonte de vitamina B12, né? À toa que elas são muito utilizadas na culinária oriental. Já ficou inclusive muito famosa aqui no Ocidente. Bom, agora que eu já comentei um pouco em relação a algas no geral, vamos falar agora especificamente das algas verdes, né? Existem 3 grupos principais de algas, que são as algas verdes, vermelhas e pardas, mas nesse vídeo vamos nos aprofundar mais especificamente nas algas verdes. As algas verdes elas pertencem à divisão clorofita, caracterizadas pela presença da clorofila A e B. São divididas em 3 classes principais, sendo elas as clorofícias, uvofícias e xerofícias. Elas são encontradas em oceanos, lagos, rios e em ambientes terrestres úmidos, como é o caso dos musgos, líquens, e são adaptadas para viverem tanto na água doce quanto em água salgada. Mas elas necessitam dessa proximidade com a água, né? Um ambiente úmido. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua estrutura. As algas verdes elas variam desde formas unicelulares microscópicas a estruturas macroscópicas multicelulares, como as macroalgas ou algas marinhas. Algumas se organizam em filamentos, enquanto outras se organizam em colônias ou formam tecidos menos complexos. Elas possuem flagelos, vacúolos, mitocôndrias, cloroplastos, núcleo, complexo de Golgi, gel de amido e perenoide. Em relação à reprodução das algas verdes, elas podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada, e elas podem se reproduzir por maneira vegetativa, esporódica e gamética. Ou seja, pode se reproduzir por intermédio da fragmentação pelos poros ou gametas móveis e imóveis. Sobre seu ciclo de vida, as algas verdes elas realizam tanto ciclos diploides em indivíduos diploides, gerando gametas haploides pela meiose. Elas variam as fases de indivíduos haploides e diploides, alterando também a reprodução sexuada e assexuada. A reprodução assexuada se dá através de 3 maneiras. Por meio da fissão binária, onde há a divisão celular com a duplicação do DNA, dividindo a célula em 2 partes, e cada célula recebendo uma cópia do DNA. A segunda forma de reprodução é por meio de intermédio de fragmentação, que se dá em indivíduos multicelulares que após uma fragmentação consegue se regenerar com os DNAs iguais. E a última maneira de reprodução assexuada é pela zoosporia, que são vistas em algas que produzem esporos flagelados, que ao caírem
em um lugar adequado, começam a se desenvolver, né, naturalmente. O segundo ciclo se dá em duas fases de reprodução, sexuada e assexuada. Existe a alternância da geração, tendo indivíduos haploides e diploides, e o ciclo começa nas algas diploides, gerando os gametas haploides, que são soltos e fecundados, dando origem ao zigoto, que vai gerar um indivíduo esporófito, realizando assim o ciclo de diplobionte. A reprodução delas são bem semelhantes com as algas verdes e vermelhas, inclusive com as próprias plantas. Por fim, vamos falar aqui sobre a importância das algas verdes. Elas são responsáveis por 70% do oxigênio liberado na atmosfera. Elas têm alta capacidade de armazenamento de carbono, uma grande importância econômica e gastronômica, como eu disse anteriormente. Ela é utilizada também como adubo natural, sendo componente para a produção de fertilizantes agrícolas, até por conta da sua capacidade de armazenamento de carbono. E são utilizados em tratamento de esgoto. Ou seja, as algas verdes elas têm um grande papel tanto no sentido ecológico quanto no sentido industrial e econômico, né? E por fim, as referências utilizadas no vídeo. E aqui o meu obrigado pela atenção. É isso. Muito obrigado.